Igreja Batista Renovada apresenta mais uma mensagem do pastor Marcos Veiga, direto do coração de Deus para transformar a sua vida. Pega a tua Bíblia, abra comigo em Deuteronômio capítulo 30, deixa aberta. A mensagem de hoje, além dela ser instrutiva, ela vai instruir a nossa vida, ela também é profética, amém? Além dela ter o cunho teológico de ensinamento, esta palavra também, ela é uma palavra profética tanto para a minha vida quanto para a tua vida. Entenda isso, em nome de Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler um texto abençoado da parte de Deus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Verso 12 e verso 13. Obrigado, querido. Verso 13, coloca para mim. Isaías, melhor dizendo, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Quem encontrou? Verso 30. Glória a Deus. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. O verso 31 diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha só, queridos, o texto nos fala a respeito de uma forma que Deus nos vê. Deus nos vê como águia. A águia, ele é um animal muito especial, uma ave muito especial. Ele não é uma ave comum. Tem as suas particularidades. A forma do comportamento da águia difere ela de todas as outras aves existentes. Outra coisa interessante, nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e também, quando isso acontece, Deus recria o nosso espírito. Mas a santificação é um processo que às vezes demora um tempo. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele fala que é um processo, nós temos que mudar a nossa mente, para que possamos entender uma perfeita e agradável vontade de Deus. Tanto eu, quanto você. E baseado nisso, somos transformados pela renovação da nossa mente. A minha forma de pensar tem que ser diferente. A minha forma de agir tem que ser diferente. Eu não posso, a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, continuar com o mesmo comportamento ano após ano. A minha mente tem que ser transformada, a minha vida tem que ser transformada. Muitas pessoas, elas têm um encontro com Cristo, aceitam a Jesus, recebem a graça de Deus e a salvação que é pela graça. Eu já falei muitas vezes isso aqui para você. E essa pessoa,
ela demora muito tempo a crescer espiritualmente, porque é pela renovação da nossa mente que a gente vai alcançar uma estatura melhor. Agora, o que isso significa? Que a pessoa pode ser salva e ser meia louca ainda. O que isso significa, pastor? Que a pessoa é salva, mas ainda não é um esposo decente. Ele é salvo, ela é salva, mas ainda não é uma esposa abençoada. Isso significa, né, que ele se converteu, tem a salvação em Cristo Jesus, mas o processo de santificação na vida dele vai demorando. Ele não quer crescer, ele é acomodado. E ele é um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo irmão. Ele não cresce, e por não crescer, ele não desenvolve a sua maturidade, ele não desenvolve a sua vida, não porque ele não é inteligente, porque ele parou nesse processo de crescimento. Quem está entendendo, diga amém. Um exemplo, eu conheço pessoas que não são cristãs e são excelentes profissionais. Já, Ribamar, eu conheço cristãos que são péssimos profissionais. Quem está entendendo? Ele foi salvo, foi alcançado pela graça, mas ele não consegue desenvolver a sua vida. Ele não consegue crescer, né? Nesse contexto que a Bíblia fala de maturidade. E eu tenho observado isso acontecendo na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Quando eu aceito Jesus, a minha maturidade ela não vem junto, eu tenho que desenvolver ela. A gente pensa que por o fato de se tornar um cristão ou um evangélico, essa maturidade já chegou. Não, tem gente que demora muito para ter, ter o mesmo comportamento, ou parecido, que o mesmo é muito difícil, mas o mesmo comportamento que Jesus Cristo fala a respeito que nós viéssemos a ter. Isso é muito importante, tanto para mim quanto para você. Existem pessoas que nasceram de novo, mas são psicologicamente frustrados, angustiados, não são pessoas fáceis de lidar, relacionamentos, elas não se relacionam, são pessoas que não conseguem ser gratas, amigas, companheiras. O nível de relacionamento dela quase que não existe, porque ela não cresce, ela não caminha. E a Bíblia diz também lá em Deuteronômio que Deus, ele sacode o ninho da águia, ele empurra, ele mexe esse ninho, ele promove para que essas águias possam voar. Porque quando a águia mãe começa a construir o seu ninho com gravetos, ela prepara aquele ambiente de uma forma muito especial. Outra coisa importante, aonde eu moro, aonde eu nasci, as pessoas que eu me relaciono, determina o meu comportamento muito forte isso, é muito forte. Quem eu me relaciono, quem são o meu rol de amigos, faz com que eu tenha um comportamento, a família onde eu nasci. As pessoas que estão próximas a mim. Tudo isso
é muito sério. Os comportamentos que nós temos é de acordo ao nível de relacionamento, aonde eu nasci, as pessoas com quem eu me criei e as pessoas com quem eu convivo. A forma de pensar é igual, a forma de agir é igual, os meus conceitos são parecidos com essas pessoas, semelhantes a dessas pessoas. Então, a minha educação e a minha comunidade, ela vai informar quem de fato eu sou. As informações que vieram até mim determinam o meu comportamento. Determinam o meu comportamento. E isso, na maioria das vezes, não é compreendido por nós. Não é compreendido por nós. Preste muita atenção. Se eu aceitei Jesus, eu tenho que continuar a ter um crescimento de uma forma especial. E lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 10 e no verso 12, Deuteronômio, capítulo 32, verso 10. Numa terra deserta ela encontrou, numa região árida de ventos uivantes, ele o protegeu e cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Olha o verso 11. Como a águia que desperta da sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-las, levando-as sobre elas. No versículo 12 ainda continua dizendo, o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Deixa no versículo 11 para mim. Eu preparei nessa tarde, algumas pessoas até acharam um pouco cômico o que eu preparei. Eu preparei um ninho para ministrar essa mensagem para vocês. Teve pessoas que falaram, pastor, eu vou trazer uma galinha para colocar nesse ninho. Peguem para mim, tragam para mim o meu ninho. Cadê lá, Antônio? Antônio zoou comigo. Perguntou, o que é isso, pastor? Coloca o ninho aqui. Vou falar sobre crescimento espiritual. Sobre uma pessoa crescer em Deus. Traga esse ninho aqui. Pode colocar, não, ao outro lado, esse lado aqui à frente. Coloca ele aqui. A águia, antes de mais nada, antes de botar o ovo, ela vai preparando o ninho. Preparando esse ambiente, certo? Ela é um pássaro poderoso, magnífico. De uma ponta da asa à outra ponta da asa, a águia chega até medir quase 3 metros. A águia tem uma visão aguçada, ela consegue voar a quase 8 a 10 mil metros de altura e consegue enxergar a sua presa, porque ela tem uma visão apurada. A águia, ela se difere dos outros pássaros. E o comportamento dessa ave, Deus nos compara a ela. Deus faz uma comparação que o crente, o cristão, tem que se parecer com ela. E ela não coabita com as galinhas. Quem está entendendo, diga amém. Ela não coabita com as galinhas. A águia, ela tem o seu relacionamento íntimo, isso mesmo, no ar. Então, para se relacionar com uma outra águia, intimamente falando, tem que ser outra águia. A águia não se relaciona com galinha, com pássaros pequenos. A águia, ela é diferente. Há uma altura certa para uma águia se relacionar com outra, interagir com outra. Ela não cruza com outro animal que não seja outra águia. Ela é fiel àquela águia.
São as características, porque eu vou falar sobre o ninho, o que Deus sacode o ninho. Porque o tema da série de mensagens para o mês de agosto é para a gente sair da zona de conforto. Amém? Então o que eu entendo? Para mim, para uma águia se relacionar com a outra águia, tem que voar alto, tem que pensar como a outra águia. Às vezes nós temos relacionamento de pessoas que não pensam como Cristo pensa, que não se esforçam para agir como Cristo age. Se converteram, querem Cristo, querem ir para o céu, mas o nível de relacionamento dela é muito baixo, ela mede por baixo, ela não consegue medir por cima. Ela não consegue demonstrar maturidade, ela não consegue demonstrar que ela cresceu. E para se relacionar com outra águia, e aí a gente pode transferir para nós, tem que ser outra águia. Para ser amigo de uma águia, para voar à altura de uma outra águia, tem que ser outra águia. Porque ela consegue voar a uma altura que pardal não voa, que pombinha não voa. Os pássaros menores agem de forma diferente. Agem de forma diferente. Tem um comportamento diferente. E a singularidade deste animal, desta ave, não está na sua fisiologia, mas a forma com que ela cria os seus filhotes. Não é porque ela é águia que ela se difere, mas a prole, o que ela está criando, né, os descendentes dela, a forma que ela cria os seus filhotes, os formam como ela. Não é porque ela tem asas grandes, um bico forte, garras afiadas, mas o comportamento e como ela cria os seus filhotes que está no ninho, é que essa águia determina que a sua prole também serão águias. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito interessante. Os outros pássaros fazem ninhos no chão, em árvores baixas, em cima de casas. Você nunca vai encontrar um ninho de uma águia em um lugar baixo. Nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. Você pode procurar. Certo? Elas fazem ninhos em suas montanhas, penhascos, árvores muito altas, para que o inimigo não venha comer o seu ovo, ou os ovos que estão ali, ou os seus filhotes. Ela se difere, ela é diferente, ela está sempre preparada para defender os seus filhos. Olha só que coisa interessante. Sendo assim, os filhotes da águia nascem nas alturas. Elas já nascem com a mentalidade de águia. É na altura, ou nas alturas, que eles são gerados. Nos penhascos, nas montanhas mais altas. Olha só que coisa interessante. Isso é para impedir com que os seus filhotes tenham uma mentalidade pequena, rasteira, insignificante. Porque ela gerando os seus filhos dentro desse ninho, numa altura muito grande, os filhos irão acostumar com as grandes alturas, os grandes desafios da vida. Ao contrário de muitos cristãos que não crescem, que se estacionam, porque nascem pequenos e não querem alcançar lugares mais altos. Pessoas que foram criadas em um ninho a qual Deus preparou, mas ela fica na sua zona de conforto. Na sua zona de conforto. Certo? Olha só que coisa interessante. E a mamãe águia vai ajuntando gravetos e vai preparando o ninho. Vai arrumando esses ninhos
para gerar a sua prole, os seus filhotes. E quando esses filhos abrirem os olhos, depois que o ovo chocar, eles já estão nas alturas. Não vão ter medo de altura, de desafios, de oportunidades que Deus dá a eles. E de N coisas que quando uma pessoa é desafiada por Deus, ela tem medo de assumir. Porque ela se julga incapaz de assumir. Preste atenção nisso. E quando ela põe os ovos, o ninho já está pronto. Porque antes dela botar, ela prepara o ninho. Ela cria esse ninho. E a história da mãe, durante algum tempo antes, está nos gravetos. A história, onde ela foi, aonde ela passou para pegar o graveto. E aqui é a vida dela. Ela vai construindo o ninho. Os gravetos representam a vida da mãe. A águia-mãe. O ninho representa, né, tudo que ela passou. O ovo que é botado não escolhe o ninho. Igual a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, mas nós escolhemos os amigos que temos. As pessoas que vão influenciar a nossa vida. Os amigos, ou a gente se relaciona com águia, ou a gente se relaciona com galinha. A gente não pode escolher o ninho que nós nascemos, mas nós podemos escolher as pessoas com quem nos influenciam. É muito sério isso. Você chega até aonde você chegou, mediante a ótica que você tem do Deus que você serve e do que você pode fazer. Na verdade, você é isso mesmo onde você está. Na verdade, olha só, vou repetir, você é isso mesmo. Não adianta maquiar, nem eu posso me maquiar. Eu sou isso aqui e não tem jeito. Amém? E nós chegamos num determinado tempo da nossa vida com o sotaque, com os costumes da família. Um exemplo, a minha família é diferente da família da minha esposa. Totalmente. Minha família é barulhenta, grita. A sua é mais quieta. A minha gesticula muito, fala muito. A dela não, mais paradinha. E eu herdei da minha família esse meu jeito espontâneo de ser. De me relacionar. E depois conheci amigos espontâneos porque um sempre puxa o outro que pensa igual a ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. E aí você vai gerando sotaque. Se você é do centro-oeste, é bom demais da conta, senhor. Ê, trem bom. E aí a gente vai gerando esse sotaque de relacionamento, né? E aí, e nós nascemos nesse ninho, aonde os nossos familiares e os nossos amigos foram gerando em nós a nossa personalidade. Só que Deus tem um pensamento diferente ao nosso respeito. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma mente transformada pelo poder do Evangelho. Que nós venhamos a buscar uma maturidade. Diga graças a Deus. Por isso que nós somos um resultado de família, amigos e relacionamentos. Fala para o teu irmão, sabe por que você é assim? Porque você tem um pouco da sua família e dos seus amigos. Não tem como fugir disso. E o que é isso? Esses relacionamentos são os galhos do ninho. Os parentes, a forma em que você foi criado é o ninho que está sendo formado. Porque primeiro, a águia, ela prepara o quê? O ninho. Preste atenção sobre isso.
Tudo isso é o nosso ninho. Não se case solteiro sem antes saber qual é o ninho que o meu parceiro foi criado. Pode custar caro, muito caro. Preste atenção. Preste atenção. Nunca se associe. Nunca se associe, não faça negócios. Eu quebrei a cara. Não faça negócios. Sem saber qual é a história do ninho. Não faça negócio. Porque o ninho determina até quando você fala eu te amo. Porque o eu te amo, dependendo do ninho, não é um te amo. É uma mentira. Quem está entendendo? Dependendo do ninho, do histórico, familiar, amizade, o eu te amo, sabe o que significa? Eu te odeio. Depende do ninho. O ninho determina a nossa formação. Olha só, queridos. Dependendo do ninho, o meu sim é não, como eu já vi muitas pessoas falar, sim, pastor, e na hora não contar com elas. E o não ser sim. Quem está entendendo? Depende do ninho. Depende muito do ninho. Tudo isso é o molde daquilo que a minha personalidade foi formada. Eu estou aqui, então estou sendo criado, gerei, nasci. O difícil não foi tirar o pessoal do Egito, mas tirar o Egito dentro deles. Quem está entendendo? O difícil não foi trazer para a igreja, tirar o mundo dentro do cara. Ele quer Deus, mas ele quer o mundo. A maior dificuldade de Moisés não foi tirar o povo, porque Deus ia abrir o mar vermelho, e se o mar não se abrisse, eles iam, irmão, de algum jeito, voar, mergulhar, ia vir um navio, não sei de onde, e eles iam atravessar. Quem ia morrer afogado é Faraó e os seus soldados. Mas o difícil, lá, passou 3 dias, eles queriam voltar para o Egito para comer pepino e cebola. Mentalidade fraca. Não cresce. A pessoa pode estudar em grandes instituições, grandes faculdades, serem refinadas ao pegar um garfo, um talher, comer muito bem, mas se você deixar ela com raiva, ela vai demonstrar qual é o ninho que ela veio. Ingratidão. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito sério. Agora eu não quero demonizar o ninho, porque eu estou falando de algo que protege. Eu quero tirar essa questão, eu não quero demonizar o ninho, né? Na verdade o ninho, até certo ponto, é uma bênção. É uma bênção, porque quando a águia começa a criar o ninho, ela pega as pontas dos galhos e coloca para fora, para que se vier, quando ela está na ausência, algum outro animal comer os seus filhotes, as pontas daqueles espinhos espetam o animal que vier comer, para ele não entrar no ninho, porque ele está muito alto. E ele não tem como chegar. Hoje eu fui pegar esses gravetos com o pastor João, eu machuquei minha mão. Olha que eu fui quebrar alguns gravetos, saiu sangue. Na verdade, o ninho tem um lado de bênção. Agora eu quero falar do lado bom. Cuidado dos pais, a superproteção, entre aspas, que nem sempre é boa. O ambiente preparado. A atmosfera de carinho. Né? Colocaram ali, os meus pais colocaram os ramos afiados para que os lobos, outras aves, outros animais não comessem os ovos. Quando eles chegavam perto de mim, o meu pai me protegia, a minha mãe me protegia.
Alguns amigos tentaram me proteger. Sabia disso? E os inimigos não entraram e destruíram a minha vida quando eu era criança por causa do ninho, da proteção, do envolvimento a qual eu estava. Preste muita atenção sobre isso. Graças a Deus pelo ninho. Graças a Deus, né? Pelo meu pai, pela minha mãe, pelos valores bons que eles, ao construir o ninho, me ensinaram, pelas coisas boas, obedecer os mais velhos e respeitá-los, dizer obrigado. Isso eu aprendi com meu pai. Certo? Já amigos não via tanto isso como útil na minha vida, mas meu pai me ensinou. Comprar e pagar. São detalhes da vida, de crescimento. Estou falando, sair de uma zona de conforto. Quem está entendendo, diga amém. Meus pais, né, abriram caminho, prepararam o ninho, para que eu pudesse ter uma vida melhor. Então, o ninho também tem um lado bom. Os gravetos no ninho, eu anotei aqui, certo? São fundamentais, servem primeiro como escudo. Né? Olha lá. Enquanto a ave é pequena. Quando a águiazinha vai crescendo, sabe o que a águia mãe faz? Ela começa a pegar e virar para dentro do ninho as pontas. Coloca Deuteronômio capítulo 32 no versículo 11. Ela vai começando a colocar para dentro. E aí vai mudando. E aí, aquela águia que vai crescendo, que já não é mais pequena, ela vai se sentindo incomodada. E a Bíblia está dizendo, como a águia desperta a sua ninhada, ela promove a irritação dos seus filhotes, para que eles comecem a perceber que eles têm que sair e crescer, e tomar uma vida própria. Essas águiazinhas vão se sentindo acomodadas. Porque esse ambiente sempre foi um ambiente bom, seguro, confortável. Só que aí a águia mãe, né, vai promovendo, invertendo esses espinhos para dentro. E aquilo que era confortável já não é mais confortável. Aquilo que era bom, de repente, ai, está machucando, está doendo. E Deus nos compara a águias. Deus faz essa comparação. Amém? Quando é o ovo e o filhote, ainda há conforto. Mas com o crescimento dos filhotes, vai gerando desconforto e a mãe vai mudando. O conforto vai se tornando desconfortável. A mãe vai promovendo no filho desconforto para o filho crescer. Para o filho não ficar dependente daquele ambiente. E tem muita gente que não deixa os filhos crescerem. Super proteção. Aí vai ficar um marmanjo com 40 anos. Mãe, pega uma toalha para mim. A senhora não fez o almoço ainda, mãe? Mãe. Mãe, onde está a cueca? Hã? E ela vai chocou os ovos, nasceu os filhotes na altura, à beira de um penhasco, para não ter possibilidade de querer voltar para o ninho, porque é conforto, é zona de conforto. Tem cristão que só quer, vem a mim, vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, ide por todo mundo, não vai. Ele quer aqui, o ninho.
ora na minha cabeça, pastor. Pastor, eu não consigo, pastor, falar para Jesus para ninguém, mas, pastor, esse ninho que Deus fez para mim, ora pelo meu filho, pastor, oh pastor, que ninho gostoso que Deus fez, pastor. "200 anos no ninho. Tem mais tempo de igreja do que urubu de voo." E aí, querido, né? Ela não quer crescer. Ela não quer desenvolver a sua vida. Certo? E aí o que acontece? O ninho que inicialmente era bênção, o inimigo não vai vir aqui, eu vou estar protegendo esse ninho. O que era bênção, com o tempo, se ele não for bem produzido, ele pode se tornar, não uma maldição, mas ele pode se tornar problema na vida da pessoa. Sabia, Tony? Problema na vida da pessoa. E muito problema. Nós não podemos ficar muito tempo nesse nível de proteção só humana. Porque Deus nos chamou para voos mais altos. Para coisas excepcionais. E se eu querer ficar só aqui, nessa região de conforto, eu nunca vou voar. Preste atenção sobre isso. Deus disse aqui que Ele vai, como a águia que desperta. O que a águia faz? Ela vai despertando a ninhada. Ela inverteu os espinhos que estavam para fora, está para dentro do ninho. E aquele conforto já não é mais conforto. E ela vai despertando a ninhada. E a ninhada já fica... e ela, de repente, ela estica o braço, ela fala, por que eu tenho essas asas? Eu não sei, por que eu tenho... Ela nem sabe por que tem asa. Porque tem crente que não sabe que ela pode voar nas asas do Espírito. Ela não sabe por que ela tem asa. Porque se ela ficar no ninho, ela nunca vai voar. Ela nunca vai voar. Ela sempre vai ficar no ninho. E quando a águia mãe começa a agitar o ninho, é diferente de quando ela está construindo o ninho. Ela prepara primeiro o ninho com muito amor, mas depois ela fala, isso aqui vai atrapalhar a criação dos meus bebês. Eu tenho que despertar, porque eles não nasceram para ficar no ninho. Eles não nasceram para ficar aqui dentro, eles nasceram para voar, para dominar, para voar alto, para ser grande. E é isso que a Bíblia fala, como a águia desperta a ninhada e paira sobre os seus filhotes, depois estende as suas asas para apanhá-los, que daqui a pouco eu vou falar como que ela joga o seu filhote primeiro, para fazer ele aprender a voar, que é algo sobrenatural. Certo? E aí a gente não percebe, de repente a nossa vida começa a sacudir. Deus começa a agitar o ninho. Só que a gente não quer sair, a gente quer ficar aqui. E Deus começa, e Deus gera um desemprego na nossa vida. E a gente pensa que é a macumba, né? A gente pensa que é o capeta, mas é Deus agitando. Deus colocando ao contrário. Os galhos que apontam para lá, agora estão apontados. E a gente pensa que é. Ora aqui, pastor. Oh, pastor. Meu ninho, pastor. Oh, meu Deus, meu ninho. Meu ninho está destruindo, pastor. Meu casamento, meu marido, pastor. Ei, meu pai. Só que você nunca foi fiel enquanto seu marido estava longe de você. Você nunca perdia culto nem vigília. Foi teu ninho começar a desmoronar, você lembrou de Deus. Sua vida financeira começou a afundar, aí você pensou no dízimo. Por que eu não dizimei? Aí Deus vai fazendo isso. Deus vai provocando uma sacudida na nossa vida. Olha só que coisa interessante. Você já não percebeu, irmão, que esse porto que você acha tão seguro ficou pequeno demais para você? Você cresceu? Você já não percebeu que você já não é mais uma águiazinha
que ficou pequeno, e você tem que voar, voar, crescer, não ficar dependendo desse conforto. Ou você ainda não percebeu isso? Quem está entendendo? Que está apertado, que está agitado, desconfortável, que já não é mais familiar esse ambiente, que existem novos desafios, uma nova ótica, uma nova visão, um novo comportamento, um novo posicionamento no seu agir, no seu pensar como cristão, que você já não pode mais ficar com as mesmas desculpas de sempre, que você não pode ficar dando as mesmas desculpas que sempre você dá, que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não pode. O ninho já não é mais lugar para você. Quem está entendendo, diga amém. Olha só. Quem quer ficar no ninho, no conforto, não conta comigo não, passa a bola para outro. É porque não quer sair da zona de conforto, sendo que Deus tem muitas coisas para você. Muitas coisas para você. Sempre a zona de conforto é melhor. Só que não permite a gente crescer como a gente deveria crescer. Quem está entendendo? Aqui, quando eu era pequenininho, a minha mãe trazia água na boca para mim. Trazia comida na boca, colocava na boca da águiazinha. Mas eu cresci. Aqui, as pessoas oravam por mim, na igreja. As pessoas me ensinavam a Bíblia quando eu estava aqui. Hoje, é diferente, eu cresci. Eu que ensino, eu que levo comida para outro, eu que ajudo a alimentar outro. Então tem que sair da zona de conforto. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu preciso evoluir, mas muitos não querem evoluir. Hoje o mundo era para ser um mundo melhor, porque há 30 anos atrás eu ouvi dizer que o que faltava no Brasil era educação. Hoje todo mundo tem faculdade e a criminalidade aumentou. Cadê a educação que ia melhorar o Brasil? A maioria aqui tem nível superior. Pelo menos o 2º grau você tem. Na época do meu pai, a maioria era analfabeto, só que chegava em casa e falava bença pai e bença mãe. Lembra disso? A mãe não era um chato ou uma chata que te proibia de você fazer coisas. Olha só. Entenda isso. O significado desse versículo, agitar o ninho, como a águia faz, despertar o ninho, isso tem uma significância muito grande, tanto para mim quanto para você. Tem algo muito forte, irmão. Aquilo que era bom, que os meus pais fizeram, em Deus, é muito melhor. Os novos desafios, as novas expectativas, uma nova visão, um novo modelo de Deus para a minha vida. E a águia então começa a agitar esse ninho. A águia mãe. Ela vai agitando, até que os filhotes se ficam muito incomodados. Preste atenção nisso. Deus nos ensina que alguém que te alimentou e te nutriu em um momento da sua vida tem algo maior. E você tem que sair desse ambiente. Um exemplo, a minha filha Maria Luísa está lá nos Estados Unidos. Para mim, eu queria que ela estivesse no meu ninho. Só que eu tenho certeza que a minha filha está crescendo muito em Deus.
muito em Deus. Muito. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com ela, ela fala coisas que ela está aprendendo na vida. Mas eu queria ela no ninho, guardada no ninho. Mas chegou um momento, como né, a música dos filhos de Francisco, os 2 filhos. Como é que é? Como é que é, Pepe? Como é que é? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Colocou não sei o que nos meus ombros, sei lá o que aconteceu. E ele respondeu o quê? Que o passarinho quer voar. Não é isso? Que o passarinho quer voar. Você sabe aí, Pepe? Canta aí para mim. Tem gente que está rindo que sabe também cantar, Pepe. Então ele está rindo dele mesmo. Então, há momentos na nossa vida que Deus vai promover um despejo do ninho. Você está despejado do ninho. Sai do ninho. Eu vou te espetar. Eu vou espetar a sua vida. Aí vai vir ventos fortes, tempestade, situações contrárias, um monte de coisa. Olha só. E a guiazinha, ela enfrenta o despejo. O ninho começou a agitar. Lá em 1 Coríntios 11, 31, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito forte para mim e para você. Ele fala isso. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos juízo. Às vezes eu julgo muito as pessoas e não julgo a mim mesmo. Eu não cresço. Eu não olho para mim, que eu não quero sair de uma zona de conforto cristã. Ninguém pode me incomodar. Porque senão não dá certo. Não me incomoda não, aqui está gostoso. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, eu acho que a gente ia ser bem sincero e falar: chegou a hora de eu sair do ninho. Porque Deus está sacudindo algumas coisas na minha vida. Diga graças a Deus. Olha só. Olha só. Se a águiazinha voasse sozinha do seu ninho, a mãe dela não ia colocar os espinhos para o lado de dentro, Tony. Se ela saísse na hora certa, a mãe dela não ia virar os espinhos para o lado de dentro. Se chegasse um determinado momento que aquela avezinha falou: agora eu já estou grande, esse lugar não me cabe mais. Eu vou voar. Vou crescer em Deus, vou ser grande em Deus. A mãe dela não fazia isso. Deus não ia fazer e nem ia permitir algumas situações da nossa vida se nós já tivéssemos obtido um crescimento espiritual que há tempo nós devíamos de ter tido em nossa vida. Há tempo. Há tempo já era para a gente estar voando, crescendo. Mas existem águiazinhas teimosas. Existem, olhe para mim, redor águiazinhas que a gente fala a mesma coisa. Fulano, não faz isso. E ele insiste em fazer a mesma coisa. Águiazinha teimosa. Teimosa, quer ficar na zona de conforto dele. E quando ele é sacudido, começa a ser sacudido, e ele não entende. Ele não quer a pressão do sacode. E aí ele demonstra que ele não quer crescer. Que ele não quer crescer. E Deus está falando no meu coração que tem águiazinhas aqui, não muitas, poucas, que precisam ouvir isso. Que precisam crescer. Quem está entendendo, diga amém. Tem águias que não sabem lidar com o dinheiro, não cresceram na administração, sempre gastam mais do que ganham.
E aí precisa sempre de um milagre financeiro, com coisa que Deus tem culpa da tua má administração. Se você ganha 1.000 e gastar 1.100, você está certo? Fala para mim, meu querido. Só porque te deram para te fisgar como fisga um peixe, te deram um limite de 2.000 no cartão, você vai gastar os 2.000 no cartão, se você ganha 1.000. Me responda, gente boa. Me responda isso. É o que eu encontro aqui, Deus agitando, Deus promovendo. Olha só. E tem umas que acham que não precisa mais nada. Tudo que o ninho dá, ela precisa. Só que o ninho dá. Querido, Deus não tem só essa vida para você. Eu tenho convicção que Deus não tem só essa vida para mim. Deus tem voos mais altos para mim. Essa semana, essas 2 últimas 3 semanas, melhor dizendo, eu fui confrontado. Será que eu sou o pastor que essa igreja merece? Será que eu não tenho que mudar nada, não? Vamos colocar todo mundo numa zona de conforto? Fui confrontado. Eu mesmo me confrontando. Gerar um monte de águiazinhas que quer ficar dentro do ninho e não quer voar com compromissos maiores, porque Deus tem muitas coisas para você. Deus tem voos mais altos para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Jó capítulo 29. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó, ele tinha os 10 filhos, era rico, saúde, homem justo, honesto. Esses dias eu preguei sobre Jó aqui. Jó no capítulo 29, verso 18. Olha o que Jó diz. Jó 29, verso 18. Eu pensava, morrerei. Em algumas versões, se você pegar aí, fala no meu ninho. No meu ninho, quem tem essa versão aí? Jó 29, 18. No meu ninho, a sua versão é ninho? Aqui está casa, porque essa aqui é na NVI, mas na atualizada, revista e corrigida. Como é que está aí, Reginaldo? No meu ninho eu vou esperar, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. E ele pensava, eu vou ficar no meu ninho, eu tenho 10 filhos, eu já tenho meu dinheiro, meu trabalho, o meu ninho, eu vou ficar no meu ninho. Deus sacudiu a vida de Jó. Falou, para aí, cara, eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho voos mais altos. Eu tenho para você, Jó, o que você ainda não pensou que teria. Por isso que eu vou permitir com que Satanás agite, vire os galhos de ponta para você e comece a sacudir a sua vida. Para ver se você entenda, o que eu tenho para você é maior. Esse ninho de proteção que você tem, Jó, é pequeno, é insignificante, porque eu sou um Deus, Jó, que posso todas as coisas na sua vida, rapaz. E sempre eu escuto de lá para cá, eu não posso, eu não dou conta, eu não sei o que, eu não sei. Irmão, quem te fez foi Deus. Essa proposta de ser igreja é de Deus, os dons é Deus que dá, o talento é o Deus que coloca. Como que você não dá conta? Você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um amigo melhor, uma pessoa melhor. Saia do ninho. Não morra no ninho. Jó falou, eu queria morrer no meu ninho. Eu queria morrer no meu ninho. Quem aqui já teve uma sensação que a sua vida nunca ia mudar, só ia ficar aquela coisa boa? Quem teve essa sensação? Dinheiro, carrão. Você pensou que não ia quebrar mais, né? E de repente vem Deus e... É ou não é, irmã? Você pensou que não ia ter mais problema? Aí vem Deus e fala, não, essa águiazinha tem que voar. E ela não entendeu ainda, eu vou começar a mexer no ninho.
Aí você pensa que são as pessoas, me magoaram, falaram de mim. Eu não consigo voar. Deus está agindo em alguns ninhos aqui. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E quando Deus age no ninho, Ele não vai te matar. Deus vai curar você. É diferente. Diga aleluia. E aí as águias com o ninho bagunçado, espinhos. Aqui não é legal mais. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir para um jejum. Não, eu tenho que ir para oração, leitura da palavra. Não, a minha vida está bagunçada. Eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que... Meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Estava tudo arrumadinho. Meu Deus! Aí até isso você lembra. Meu Deus! Oh my God! Aí Deus fala, eu só coloquei só umas duas, uns 2 espinhozinhos só. Ele já está me buscando, eu vou colocar 3. Vou colocar 4. Eu vou tirar o dinheiro. Ele está me buscando, agora ele está fazendo até campanha. Ele está acreditando em campanha agora. Não, vou colocar 5, eu vou colocar uma enfermidadezinha. Porque agora ele está me buscando mais. Porque quando ele está lá no ninho, ele não lembrava de mim. Quem está te empurrando é Deus para você crescer mais. Você pode dizer amém por isso? Quem está te empurrando, cara, é na crise que o cara se supera. É na crise que você tem que mostrar que você é um bom administrador. É na crise que você tem que gastar menos. É na crise que você tem que mostrar que você é de Deus e Deus está na sua vida. É na crise. E são em crises que grandes oportunidades surgem. São nas crises que as casas para comprar ficam mais baratas. Cadê o Carlão? Cadê o Gilmar? Presta atenção aí. São nas crises. São nas crises. Que dia que a gasolina foi barata, gente boa? Quando? Que dia que não teve corrupção nessa nação? Não igual agora, né? Que agora está demais também. Mas teve. Pense sobre isso. Deus está te empurrando. Você não sabe o que está acontecendo, mas Deus está agitando o ninho. E lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 10, 11 e 12, diz que Deus vai mover a nossa vida, como a águia move o ninho dela. Como a águia, quando ela vê que os filhos têm que voar, ela começa a mover. Diga amém. Deus está te empurrando. Fala para o teu irmão, Deus está te empurrando. É hora de Deus agitar o seu ninho. Fala para o teu irmão, não é um demônio. Fala para ele, não é um macumbeiro. Fala para ele, não é um olho gordo. Fala, é Deus. É Deus. Como a águia desperta a sua ninhada. Aonde você podia deitar, não pode mais deitar. Acabou o ninho. Não tem mais conforto. Onde você deitava, não deita mais. Forte isso aqui, irmão. Porque enquanto tiver uma boquinha para você, um suquinho, uma sombrinha, a gente é folgado demais. Fala pro teu irmão, ô, bora, velho. Bora, acorda cedo, vamos embora, acorda para cuspir, fala para ele. Nome de Jesus, amém, gente? Uma vez um rapaz chegou para seguir Jesus. E lá em Mateus capítulo 8, verso 20, o rapaz chegou, a pessoa chegou, quero seguir Jesus, eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Mateus capítulo 8, eu vou seguir o Senhor. Porque tem muita gente que quer seguir Jesus aqui, diga amém. Eu também quero. 8, verso 20. Jesus respondeu, a raposa tem suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, filho do homem,
não tem onde repousar a minha cabeça. Os avinhos do céu têm as águias têm os ninhos. Eu não. Uma hora eu estou em Jerusalém, outra hora eu estou na Judéia, outra hora eu estou em Samaria. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para ficar em ninho, como os passarinhos ficam em ninho. O crente vem para Jesus, pastora, quer ficar no ninho. Fala para o teu irmão, você já é uma águia, moço. Olha o tamanho da sua asa. Você já é uma águia. Aleluia. Outra coisa, não ande. Não ame, mas não ande pessoas que não queiram ser agitadas. Porque pessoas que não querem ser agitadas não servem para voar às mais altas alturas. Sempre vai ter um irmão que quer sossego e água fresca. Sempre. Sempre. Só que o Espírito Santo hoje com essa mensagem está começando a incomodar. Aleluia. Vou mexer nesse ninho. Agora você está entendendo que esse negócio é ninho, que está sendo mexido, agitado. Está entendendo aí? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo aí, irmão? Que é Deus agitando. Porque quando Ele vai pegar a sua águiazinha, ela fica bem assim no penhasco, o ninho. Ela olha lá para baixo, ela está acostumada com a altura. E a mãe empurra ela para baixo. E ela deixa ela ir, porque é muito alto. E ela vai se batendo, ela não sabe eu voar ainda. Ela vai. E depois a mãe dá um voo. Vai lá e pega ela. E traz de novo. E solta ela de novo. Empurra, não solta, empurra. E vai lá, a mãe pega de novo. E vai, assim Deus quer fazer com a gente. E solta a águiazinha. Uau! E daqui a pouco a águiazinha fala, agora eu sei porque que eu tenho essas azonas. Não é para ficar dentro do ninho. Mas é para começar a fazer assim, ó. E voar. E voar. E voar. E voar. E voar. Aonde Deus quer que você esteja, você vai estar. Porque Deus tem grandes coisas para você, igreja. Deus tem grandes coisas, Calixto. Deus não quer uma violinha, bing, só não. Deus tem grandes coisas para você, rapaz. Olha a tua esposa do teu lado. Deus quer um casamento cheio de flores, rosas e coisas mais. Deus tem coisas grandes. Deus quer que seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor empresário, o melhor membro dessa igreja. Deus quer coisas grandes. Deus vai sacudir. E quando Ele começar a sacudir, deixa Ele sacudir. Para sair da zona de conforto. Porque crente que quer ficar no ninho não cresce. Não cresce. Aí, palavra dura. É a pura realidade para quem quer crescer. Olha para o teu irmão e fala, você é uma águia tão linda. Abre os braços perto dela, hein? Se você passou perfume, é claro. Fala, olha o meu tamanho. Fala para ele, olha o tamanho das minhas asas. Fala o tamanho. Agora começa a fazer assim, águiazinha. Vai lá, Ivan, ó. Olha lá, Dudu, você consegue, vai, Dudu. Uau! Aí, ó, águia. Antônio, vai, Antônio. Sai da zona de conforto, rapaz. Sai da zona de conforto. Deus fala para a gente esticar, alargar a margem da nossa tenda, os marcos da nossa divisa. Alargue as fronteiras. É um desafio, irmão. Você acha que Deus, Renan, quer que você seja só um médicozinho, chinfrim? Deus quer que você seja o melhor médico. O melhor. Igual o filme que eu assisti, você vai assistir também. O seu irmão assistiu, que eu falei para ele assistir. Mãos talentosas.
O cara sai de uma família pobre, família carente, e é um fato verídico, é um filme, eu gosto de filmes baseados em fatos reais. Homem-Aranha, não dá não, pra mim. X-Men, não dá, é muita coisa na minha cabeça. É muita coisa na minha cabeça. Eu gosto de filmes mais assim, baseados em fatos reais. O cara se torna o maior neurocirurgião. Ele consegue separar dois gêmeos, como é que é, pastora? Siameses, que estavam com as cabeças grudadas uma na outra. Fato real. Primeiro que conseguiu da história. Ele faz a operação, demora 22 horas. Ele tem êxito na operação. Porque ele não quis ser um médico comum. Porque ele quis voar lugares mais altos. Entendeu, meus? Entendeu? Entendeu? Você está entendendo? Eu estou sentindo que você está entendendo muito. Tem gente que está respirando isso. Tem mais de Deus para a sua vida. Você tem que sair do ninho. Em nome de Jesus, você tem que sair do ninho. Tira o teu pé do chão e faz barulho, vamos andar. Mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus